Somos uma sociedade tecnológica ou não? Qual é a sua relação com a tecnologia? Você gosta? Admira? Tem medo? Só quando é estritamente necessário? Sou apaixonada pela tecnologia. E também é muito importante quando a gente estuda sobre a tecnologia e as mudanças que ela traz para a sociedade. Mas espera aí, estamos falando de Libras, estamos falando da pessoa surda. Sim, os avanços que a tecnologia tem proporcionado para a pessoa surda, para a pessoa com surdez, para o indivíduo surdo. Vamos conhecer o que a tecnologia pode apresentar. Primeira coisa que nós pensamos é nos aparelhos auditivos realmente. Existe uma gama enorme, muito grande, de aparelhos de amplificação sonora individual, carinhosamente chamados de AASI. Então, quando eu falo do aparelho de amplificação sonora individual, eu estou falando do AASI, aquele aparelho que amplifica o som para facilitar a compreensão da pessoa com surdez. Quem faz a indicação do AASI ideal para cada pessoa, para cada tipo de surdez, para cada grau de perda auditiva, é o médico, é o otorrino com o fonoaudiólogo, ok? Esse é o grupo responsável por determinar, por orientar, por incentivar o uso do aparelho de amplificação sonora individual. Conheça alguns tipos desses aparelhos, olha só. Nós temos os aparelhos bem pequenininhos, que são invisíveis, eles ficam de uma forma bem interna no canal auditivo, lá dentro, tá? Para qual tipo de surdez que ele é indicado? A partir da surdez leve, moderada, depende se está ali no limiar da surdez leve, começando na moderada, se é uma moderada mais séria, mais grave. Então, essas diferenças também estão presentes na escolha, na orientação do aparelho. Próximo aparelho que aparece para você, ele é um pouquinho maior, ó. Os outros dois. Esse aqui também de maneira interna, mas ele é mais discreto. Eles ficam dentro do ouvido, na parte mais interna. O terceiro aparelho, que está esse aqui, ó, ele também fica na parte interna, mas ele é um pouco mais visível. Ele compreende toda essa parte que nós temos, o buraquinho aqui, ó, ele já fica aqui. Então é mais fácil perceber que a pessoa está usando o aparelho auditivo. O próximo, nós temos outros tipos de aparelho. Olha, esse vem com o microfone. E esse microfone fica também na parte mais externa, fica mais visível. Esses aparelhos aqui são os mais comuns. Ó, aqui já preenche mais ainda a parte do ouvido externo. Então, todos esses aparelhos, eles possuem ou pilha ou bateria. Todos esses aparelhos precisam ser regulados. O uso é um uso aprendido, não é assim, coloquei o aparelho, estou ouvindo, que beleza. Como fala, o próprio nome diz, ele amplia o som. Mas ele não amplia só o som da voz, todos os sons. Então, a pessoa que começa a usar aparelho, ela tem que aprender a fazer uso do aparelho. Existe um treino, existe um acompanhamento com o fonoaudiólogo, essa regulação do aparelho tem que ser constante. Então, não é uma coisa fácil e simples, por isso muitos surdos acabam optando por não utilizar o aparelho. Os outros modelos que nós temos ali para você, também bem comuns. Olha esse aqui, ele vem, o som, ele capta o som, ele amplia o som e envia para o canal auditivo. E esse aqui também, eles são colocados atrás da orelha, tá? Então, são aqueles aparelhos que a gente vê que fica aqui. O sinal em Libras é exatamente esse, ó, o aparelho aqui. Os surdos mais jovens, os surdos que têm contato com a língua de sinais e que se aceitam como surdos, eles não fazem questão de uso de aparelho. E é uma briga. Né? Cadê o seu aparelho? Igual criança que usa óculos. Cadê o seu aparelho? Esqueci. Vai brincar, jogar bola, tira o aparelho, esquece, tem que sair procurando. Às vezes você fala, o aparelho se esqueceu em casa? Você vai olhar na mochila, o aparelho está escondido dentro da mochila porque eles não querem usar. Às vezes colocam o aparelho e desligam o aparelho e ficam assim, ó, paz. Ai, muito barulho, dói a cabeça, é ruim, não gosto. E aí existe um incentivo para as crianças, principalmente, usarem os aparelhos. Nós temos na imagem um aparelho decorado. E você pode pesquisar na internet que você vai encontrar algumas alternativas para incentivar o surdo a usar o aparelho de amplificação sonora individual. É muito particular, tá? Alguns aceitam, outros não.
tecnologia, a nossa sociedade, olhando para o surdo, entendendo essa relação com a surdez, tem alguns símbolos referentes à pessoa com surdez, ao indivíduo surdo, que nós precisamos conhecer. Olha só. Primeiro símbolo é um símbolo internacional da surdez, que é essa orelha com uma tarja. O símbolo internacional, que os surdos podem colocar no carro para identificar que o motorista é surdo, podem usar onde eles acham mais adequado. Vem aqui. Eles usam? Eles gostam? Nem um pouco. E eles falam assim, precisa falar para todo mundo que eu sou surdo? Tem um adesivo falando que você é ouvinte? Não, né? Então ele que decide. Não quer usar? Não usa. O próximo símbolo é também a orelha com uma tarja, mas tem esse T. Os locais que apresentam esse símbolo significa que eles têm no seu ambiente um aro magnético. E se o surdo tem um aparelho compatível, ele pode entrar nesse lugar, coloca o aparelho no modo T e ele recebe o som filtrado diretamente para o seu aparelho. No Brasil, praticamente não existe ambiente assim. Mas na Europa, Estados Unidos, Canadá, já existem alguns museus, alguns locais que têm esse tipo de tecnologia à disposição da pessoa surda. Próximo símbolo. Essa orelha com esse, parece o símbolo do Wi-Fi, né? Mas significa que nesse local tem algum tipo de tecnologia assistiva. Pode ser até por sistema FM, e aí em alguns locais a pessoa chega, muito parecida com o modo T, a pessoa chega e conecta o seu aparelho ou o seu implante coclear ao som ambiente, recebendo de forma mais limpa, mais única, no próprio aparelho, para alguns tipos de surdez, né? Assim como os aparelhos, existe o aparelho indicado para cada grau, para cada tipo de surdez, esses de aro magnético, esse sistema de tecnologia também. Próximo, esse sinal, junto com esse aqui, ó, você pode encontrar na internet ou nos sites. Isso significa que ali tem algum tipo de acessibilidade através da língua de sinais. Então não é aparelho, não é sistema com aro magnético, é o sistema com língua de sinais. Quando nós falamos das legendas, existem dois tipos de legendas. A primeira, que é essa aqui, closed caption, que é a legenda oculta, que os aparelhos de TV mais recentes apresentam, eles têm. Então a pessoa, nós podemos clicar e ativar a legenda. Ela fica oculta, eu ativo e eu desativo conforme eu acho adequado. Faça esse teste na sua casa. É bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Não é muito bacana, não é aquilo que a gente mais gosta. Outro tipo de legenda, temos ali na imagem também, é aquela legenda que vem pronta, como por exemplo algumas legendas de filme, de documentário, que você não tem a opção, ou o surdo não tem a opção de colocar e de tirar. Ela é fixa naquele filme ou no vídeo, e aí ele fica pronto ali. Não tem como tirar e ativar, mas é um tipo também de tecnologia. Nós temos aí o telefone, esse sinalzinho de telefone com teclado, que significa que clicando ali eu tenho um número específico para atendimento da pessoa surda. Um dia, sem muita coisa para fazer, eu entrei numa operadora de celular para resolver algumas questões e tinha isso no aplicativo, né? Entrei no aplicativo e tinha. Eu cliquei. A hora que eu cliquei, deu alguns segundos, eu fui encaminhada para uma central com um intérprete de Libras. Aí eu fiquei com vergonha de falar que eu era ouvinte, que eu estava testando o ambiente, e a gente se comunicou com língua de sinais e tirou as minhas dúvidas, respondeu as minhas questões e resolveu o problema. Achei muito bacana. E o outro símbolo ainda que temos ali na imagem é o telefone com regulagem que proporciona, que permite que o volume do telefone seja regulado. Nós vimos na nossa aula algum depoimento de uma surda e o marido dela, que é oralizado, ele atende o telefone dessa forma aqui. Então, se ele consegue atender o telefone, participar do telefonema, conversar sobre o telefonema, super bacana através desse sistema. Nós vamos falar um pouco sobre identidade surda. Quando nós falamos sobre a questão de identidade, eu tenho que lembrar que não é a maneira como eu enxergo o outro, mas é a maneira como o outro se enxerga, como o próprio surdo se enxerga. Veja bem,
diferentes tipos de surdez, diferentes graus de perda auditiva, diferentes usos de aparelho, diferentes acessos às tecnologias. Tudo isso influencia a questão da identidade surda. Não sou eu, ouvinte, que digo ao surdo o que ele é, ou a maneira que ele deve ser, ou como ele se relaciona com a surdez, mas sim a maneira como ele se percebe. Alguns estudiosos apresentam vários tipos de identidade surda. Nós vamos ficar com o seu livro da disciplina, que apresenta 5 tipos de identidades surdas. Vamos conhecer? Nós temos algumas identidades, e nós temos a identidade flutuante, nós temos a identidade incompleta, de transição, identidade híbrida e identidade surda. Quando nós falamos dessas identidades, elas apresentam algumas características semelhantes. A maneira como esse surdo se relaciona com a surdez, com a língua de sinais, com a comunidade surda. Vamos começar com a primeira que aparece, é a nossa identidade surda flutuante. Esse é o nome. Na identidade surda flutuante, o surdo ele interage, ele entende a relação da surdez de acordo com a hegemonia ouvinte. Isso quer dizer o quê? Ele não considera, com a hegemonia ouvinte, ele não considera a comunidade surda, ele negligencia a comunidade surda, ele não quer se envolver com surdos, ele não quer se envolver com a língua de sinais, não quer aprender língua de sinais, ele tem uma rejeição a tudo que é relacionado à língua de sinais e à comunidade surda. Então, nós dizemos que essa identidade é chamada de flutuante. Próxima identidade é quando nós falamos da identidade incompleta. O indivíduo que tem essa identidade incompleta, ele olha as características da identidade ouvinte e ele quer reproduzir isso. Ele quer estar o mais próximo possível da sociedade ouvinte, da pessoa ouvinte. Ele quer ser um ouvinte. E o que ele puder fazer para ficar mais parecido com o ouvinte, ele vai fazer. Terceira identidade é chamada identidade de transição. Primeiramente, esse indivíduo surdo, ele teve uma relação, um conhecimento com a sociedade ouvinte, com o grupo ouvinte, com o grupo dominante. Depois ele foi inserido na comunidade surda. Então agora ele está percebendo as coisas através da língua portuguesa ou da comunicação oral, daquilo que ele já vivenciou e vai trazer e vai interpretar dentro da comunidade surda. Ele está desenvolvendo uma outra identidade. E a próxima que nós temos é a identidade híbrida. Quando falamos da identidade híbrida, esses indivíduos, eles nasceram ouvintes. Então, às vezes, até 12, 13, 14 anos, ou 20 anos, 30 anos, eles foram ouvintes. Eles têm a cultura ouvinte, comportamento ouvinte, têm o domínio da língua do ouvinte, da língua oral. E depois eles ficaram surdos. Então eles agora ainda percebem as coisas através da questão do ouvinte e ele vai passando as suas experiências para o lado visual, para o campo visual. E a última identidade que nós vamos apresentar para você, o nome é esse mesmo, identidade surda. Quem tem essa identidade surda, normalmente são aqueles indivíduos, aqueles surdos que têm contato com a língua de sinais desde pequenos. Logo com as primeiras experiências, ele começa a ter contato com a língua de sinais. Então, normalmente são filhos de surdos, que não é a maioria, né? Mas eles são filhos de surdos e eles vão tendo contato com a língua de sinais, com as questões da surdez, e eles vão desenvolvendo até mesmo uma militância surda, defendendo os seus direitos, exigindo o respeito, executando o seu papel dentro da sociedade. E a Libras, a língua de sinais, tem uma importância muito grande dentro da construção da identidade. Olha lá, quando nós falamos da Libras para o povo surdo são as pessoas que não ouvem, que têm perdas auditivas. Essas pessoas são consideradas povo surdo. Comunidade surda são todas as outras pessoas que fazem parte, tá? Professores, fonoaudiólogos, ouvintes que pertencem à comunidade surda. Então, cuidado para não misturar comunidade surda e povo surdo. Olha a importância da Libras. A Libras é um símbolo de identidade, o uso da língua de sinais. É através da Libras que acontece a interação. E também é através da Libras que existe um depositário de conhecimento.
E uma das maneiras de compreender isso, que é muito importante, é quando eles se reconhecem, eles se sentem representados. No ano de 2022, um ator surdo foi premiado com o Oscar. Olha a imagem que nós temos para você deste momento. E foi um momento muito interessante para a comunidade surda. Quando ele recebeu o Oscar, Troy Kotsur fez o sinal de I love you. E a comunidade surda ficou encantada. A comunidade surda foi assim, a loucura. Por quê? Porque nesse momento eles se sentiram representados, né? Faz parte da nossa sociedade. Olha onde nós podemos chegar. E aí então a identidade do indivíduo surdo, ela fica mais completa. Bacana? Bastante, né?